Ok. Hoje eu vou falar um pouco sobre o namoro. Hoje eu vou estar contente de ouvir esse. O namoro. O namoro, segundo o padrão de Deus. O namoro, segundo o padrão de Deus. Ok, vamos orar então ao Senhor. Pai bendito, te damos o graça. Obrigado pelas mamães que viajaram em segurança, o Senhor nos trouxe de volta em segurança. Obrigado pelas maravilhas que elas contemplaram. E hoje, Pai, nós estamos contentes de ouvir, ó Deus, o relatório dessa viagem. Obrigado pelo trabalho delas, que elas trabalham mesmo. Senhor, lhes abençoa ricamente. Obrigado pela vida da nossa irmã Liliana, que dirigiu o grupo. Continua lhe dando sabedoria. E abençoa todas as mamães da Betel. Pai, queremos falar de um assunto muito importante hoje sobre o namoro. Dá-nos a graça e vem nos abençoar com a tua presença. E no nome de Jesus te pedimos. Amém. O namoro segundo o padrão de Deus. Qual é a vontade de Deus para você como adolescente? Qual é a vontade de Deus para você como adolescente? O que Deus reserva de melhor para você no futuro? São perguntas muito importantes para você. Com certeza você quis saber a respeito do seu futuro. Quem é o jovem aqui que nunca se perguntou como vai ser meu futuro? Eu creio que todo jovem já se fez essa pergunta. Quando você quer namorar, ou você está namorando, quais são as perguntas importantes que você precisa fazer? Agora, eu jogo essa pergunta para vocês. Quais são as perguntas importantes que você precisa fazer? Os adultos também podem ajudar. O jovem. Jovem, quando digo, mesmo você casado, o Garcia. Isso. Quais são as perguntas importantes que você precisa fazer? Qual é o seu nome? Boa pergunta. E depois de perguntar qual é o seu nome? É? Não entende? Ah, sua família. Ah, e o Christian. Uhum. Uhum. E outra coisa, quais são as decisões que você precisa tomar? Essa pergunta é crucial. Quais são as decisões que você precisa tomar? E aí, tem uma pergunta aqui. O que é um namoro mesmo? Vocês me respondem. O que é um namoro? Deixa eu perguntar ao Garcia, que já passou nessa experiência. O que é um namoro?
É um relacionamento. Relacionamento. E aí, uma outra pergunta. Qual é a idade certa para namorar? Alisson, qual é a idade certa para namorar? E dona Garcia, Gabriel, qual é a idade certa para namorar? Que seja homem como mulher. É? Uhum. Qual é a razão de namorar? Qual é a razão de você namorar? Felipe, qual é a razão? To get married. Tem mais uma outra resposta. Qual é a razão que você namorar? Qual é a razão? Priscila. É? Oh, Ibrahim, yeah? Hum? E outra pergunta, como eu devo namorar? Como eu devo namorar? Hum? Como eu devo namorar? Pé? Uhum. Is another one? Another answer? Pé? Pé. Uhum. Ibrahim, você já está namorando, né? Eu devo namorar somente para cristão? É a pergunta da Keturah. Hum? Agora, é o seguinte. A pergunta que eu fiz para vocês, qual é a idade certa para namorar? Adolescente é tempo de você cultivar amizade. Se você se dedicar a edificar bem o seu começo de vida, terá um futuro sólido. Adolescência é tempo de estudar.
É tempo de dedicar-se aos estudos e valorizar o que seus pais têm investido em você. Às vezes eu vejo praticamente as mães. A criança está com 15 anos, está a namorar, está torcendo, está contente. O que você está incentivando? Porque adolescência é tempo de buscar. Qual é a primeira coisa que ele busca? Identidade. Qual é a minha identidade? Você precisa de autoconhecimento, se conhecer. E gastar tempo para se conhecer a si mesmo. A melhor idade para namorar é 17 anos. Depois de 17 anos, desculpa, depois de 17 anos, depois. Por quê? Porque você já venceu os seus melhores anos. Depois de 17 anos. E outra coisa, porque você já concluiu a fase de colégio mais difícil. E outra coisa, porque já firmou a sua amizade, as suas amizades. Você já sabe onde ir, onde não pode ir. E outra coisa, porque você já está firme na igreja. Já está firme na palavra. E outra coisa, porque já está formada a sua identidade. E o seu físico está ok. Às vezes o adolescente não está firmada e a sua identidade e o físico ainda não está ok. Qual é a razão para namorar? Como eu devo namorar? Devo seguir a orientação de Deus na Bíblia Sagrada. Eu devo seguir a orientação de Deus na Bíblia Sagrada. Ainda mais, Deus colocou autoridade para você. Quem é essa autoridade que Ele colocou para você? Quem é a autoridade que Deus colocou para você? É? Os pais. Os pais. Essa é a maior desgraça que nós temos hoje. Porque os adolescentes não escutam mais os pais. Não escutam mais. Não é o governo, não. Não é a polícia, não. São os pais que são a sua maior autoridade. Eu devo namorar somente para os cristãos? Essa que eu vou responder mais tarde. Agora, eu coloco uma pergunta para vocês. Qual é a diferença entre amor e paixão? Duas coisas diferentes. Amor e paixão. Qual é a diferença? Quem pode responder? Qual é a diferença entre amor e paixão? Os irmãos entendem o que é paixão, né?
Felipe, sabe o que é paixão? Garcia, sabe o que é paixão? Demi, sabe o que é paixão? Ok, o que é amor? Porque no namoro tem duas coisas. Amor e paixão. Eu estou apaixonado com a Maria. A Maria está apaixonada comigo. Os adolescentes vão mais pela paixão. Nós confundimos. O amor é baseado na decisão, enquanto a paixão está baseada em sentimento e emoções. Então, lá onde nós confundimos o que é amar e a paixão. A paixão é baseada em sentimento e emoções. Eu posso estar apaixonado, mas não é que amei. Amém? Eu estou apaixonado com você. Palavra mesmo. Qual é a palavra em inglês, a paixão? É? Samuel, né? Mas você já falou isso, né? Estou apaixonado com você, Garcia. Hum? Tipo mais fall in love, eu acho. É. Eu estou apaixonado. E a menina chega para você e diz, estou muito apaixonado com você. Estou apaixonada com você. Agora, decisões pessoais necessárias para você. Decisões pessoais necessárias para você. Aquilo que a Escritura diz. Ele é crente. Ele é crente. E devo namorar somente com crente? É uma pergunta. Agora é o seguinte: o casamento foi designado para ser uma unidade. Certo ou errado? É? São duas personalidades interligadas na harmonia de sentimento, pensamento e vontade. Agora, lê comigo 2 Coríntios. Lê comigo 2 Coríntios. Um jovem pode ler capítulo 6, 14, 18. Alguém achou? Pode ler, Garcia. Second Corinthians, 6, 14 to 18. 18. Do not be yoked together with unbelievers. For what do righteousness and wickedness have in common? Or what does fellowship can light have with darkness? What harmony is between Christ and Belial? Or what does a believer have in common with an unbeliever? What agreement is there between the temple of God and idols? For we are the temple of the living God. As God said, I will live in them and walk among them. I will be their God, and they will be my people. Therefore, come out from them and be separate, says the Lord.
Do not touch no unclean thing, for I will receive you. And I will be the father to you, and you'll be my son and daughter, says the Lord Almighty. Amen. Amém. Então, uma pessoa que não confessa Jesus, obrigado, Garcia, como Senhor, falta alguma coisa. O Espírito de Deus. O crente tem Espírito de Deus, portanto, ele possui a mente de Cristo. Isto é, ele tem capacidade de entender as coisas de Deus, pelo Espírito que habita nele. Ele tem a capacidade de entender as coisas de Deus. Num casamento desigual, misto, falta alguma coisa. É unidade espiritual. Falta unidade espiritual. Portanto, não há possibilidade de conversar sobre o assunto espirituais com harmonia e entendimento dentro de casa. Não há possibilidade. Sem a presença do Espírito Santo, a mente do incrédulo é hostil para com Deus e não é possível estar junto à lei de Deus. Por isso Romanos 8:7 diz: porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Aonde se manifesta essa hostilidade? Se manifesta no casamento, através de uma atitude de indiferença ou às vezes agressão, agressividade. Como crente, nós somos fragrância de Cristo, ou perfume com Cristo. Queridos, a palavra de Deus diz que quando nós nos convertemos, o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Entretanto, o parceiro descrente que não pode corresponder com esse mesmo amor torna-se um pouco difícil. O que a palavra de Deus ensina aos maridos? Lá em Efésios. Efésios capítulo 5, versículo 22 e 31. Alguém pode ler? Philip, can you read? Ephesians 5, 22 e 31. What verse? Yeah, chapter 5, 22, 31. Ephesians 5:22. Wives, submit to your husband as to the Lord. The husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body, which he is the Savior. Now the church submits to Christ, so also wives should submit to their husbands in everything. Husbands, love your wife just as Christ loved the church and gave himself to make her holy, cleansing her by the washing water through the word, to present her to himself as a radiant church, without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. In the same way, husbands ought to love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. After all, no one ever hated his own body, but he feeds and cares for it, just as Christ does the church. For we are members of his body. For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. This is a profound mystery,
but I'm talking about Christ to the church. However, each one of you also must love his wife as he loves himself, and the wife must respect her husband. Amém? O que a palavra de Deus ensina aos maridos aqui? Se vocês prestarem atenção. O que ele está ensinando para os maridos? Amar a sua esposa. Amar a sua esposa com amor ágape. Aqui não tem nada a ver com paixão. Com amor ágape. É o amor sem interesse, o amor verdadeiro. O amor que Cristo amou, demonstrou a sua noiva. Mas esse amor não foi derramado, se esse amor não for derramado no coração, no seu coração, você vai ter a capacidade de amar? Vai ter a capacidade de amar? Não. Então, nesse mesmo trecho, Paulo exorta as mulheres a serem o quê? Submissas a seus maridos. Agora, a mulher descrente provavelmente não vai aceitar essa instrução. Praticamente no mundo de hoje. Para você ter uma ideia, por isso tem muitos divórcios hoje. Ninguém casa pensando que vou casar amanhã por divorciar. Não. Sempre nós casamos o quê? Esse vai ser o meu marido forever ou vai ser a minha mulher forever. Concorda comigo? Por que tantos divórcios hoje? Por que tem tantos divórcios hoje? Porque falta essa unidade do espírito. Uma mulher, no mundo de hoje, queridos, parece que a palavra submissão perdeu valor. Ninguém quer se submeter ao marido. Porque você trabalha, tem dinheiro, eu também trabalho, tem dinheiro. Por que eu tenho que me submeter com você? Essa palavra perdeu valor dentro dos casamentos hoje. Submissão da mulher. Por isso que é muito importante. Se você não tem o Espírito Santo atuando na sua vida, é muito difícil para você ser submisso e para você amar o amor de verdade. Se você é uma moça crente que pretende casar com um rapaz descrente, você será obrigada a aceitar a liderança dele, que é uma liderança não cristã. Se você está pretendendo casar com uma moça descrente, e provavelmente que ela terá dificuldade de se submeter à sua liderança, por não entender o que é submissão e por não ter capacidade espiritual para ser uma mulher de Deus. Rapaz, buscam mulher de Deus e mulher busca um rapaz de Deus. Esse ingrediente muito importante, o amor, que não seja paixão. Porque por paixão, queridos, você se apaixona com alguém, mas é uma paixão que não tem quilômetro. O amor que Deus coloca em nós, que nos ajuda a caminhar junto. Quais são as 5 perguntas é que o apóstolo Paulo fala lá na carta que o Garcia leu?
5 perguntas que ele faz. Ele diz: que sociedade pode haver, então, entre a justiça e a iniquidade? Eu quero, na verdade, sem falar das 5 perguntas, eu quero pular por causa do nosso tempo. Não é que um casamento do crente em Jesus seja sem problema. Qual a diferença? O casamento cristão, o casamento não. Qual a diferença? Se vocês sabem. Qual a diferença? Sabe como que se mede o casamento? Vocês entram em crise, vocês dois. Quando vocês estão em crise, a crise dentro do casamento é inevitável, entra. Vocês pensam que pouco tempo vocês celebraram o casamento do passou 40 anos. Eu nunca tive em crise com ela. É? Sim. Se eu dizer que eu nunca tive crise com ela, porque estou mentindo. Eu tenho que ser franco com vocês. Mas qual a diferença? Quando entra a crise. Na hora de crise, de conflito, eles têm alguém a quem recorrer. Quando surge diferença de opinião, o casal comprometido com a palavra de Deus se submeterá à sua autoridade como regra de fé e prática. Essa é a diferença. Essa é a diferença, queridos. Eu já vi falar casais que não quero conselho de ninguém. Nem de Deus, nem de pastor. Não quero ninguém. Mas uma pessoa cristã, essa pessoa se submete à autoridade de Deus. Amém? É por isso que diferente cultura, por exemplo. Quando eu estava na universidade, me mandaram fazer um estudo sobre os casais. Diferente gente na universidade, mas viram que o nosso conceito africano é melhor. Porque nós casamos e quando na hora de crise, quando aparece, a família senta para analisar a origem dessa crise. E depois resolve um problema. Por isso que vocês vão no counseling. Por que vão no counseling? Quando tem um casamento, quando estão em crise. Você não vai buscar o advogado. O advogado veja hoje, só quer o dinheiro dele. Amém? Só quer o dinheiro dele. Então, as pessoas sentam e você dá conselho. Mas tem pessoas que não estão preparadas para receber o conselho de ninguém. Eu não quero conselho. O pai vê e diz que não quer você, a mãe vê não quer você. Aí você entra em pânico. Agora, o processo da pessoa é que propositadamente decide namorar com uma pessoa descrente. Aí ele começa a racionalizações. Está aí, Jorge.
racionalizações. Quando as decisões não estão feitas. O que é racionalizar isso? O que é racionalizar? Em outras palavras, como é que pode explicar racionalizar em outras palavras? Os ingleses. O que significa racionalizar? É? Significa o quê? Será que eu inventei a palavra? Ou Jorge inventou? É? Garcia, o que é racionalizar? Uhum. Uhum. Uma pessoa crente que se interessa por um descrente e ela sabe que não deve, mas o seu desejo, a sua paixão é tão grande de se relacionar com aquela pessoa e desobedece a palavra para suportar o peso da sua consciência e desenvolve uma série de justificativas. São justificativas para convencer a si mesmo e os outros que o caminho que estou seguindo está certo. Por exemplo, algumas justificativas. Ele não é cristão, mas ele é mais bom do que todos os jovens que eu conheço. Já falaram, já usaram isso, né? Já ouviram isso, né? Ele não é crente, mas ele é um bom jovem. Ele é um bom jovem. Essa semana, quando estava preparando essa mensagem, uma senhora me telefonou. Um amigo em Angola me indicou que tem um casal lá em Angola. Está passando um momento difícil. Me deu o telefone dela. Choro dentro do telefone. E ao que ela me disse que, pastor, eu não consigo falar na minha família. Porque a minha família tinha achado que ele era um bom rapaz. Mas estou vivendo no inferno da vida, pastor. Ele não é crente, mas é um bom jovem. Porque até as mães apoiam essa justificação. As mães apoiam essa justificação. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele é mais gentil do que a maioria dos crentes que eu conheço. Ele é mais bom. Ele não é crente, mas é um cara muito legal. São racionalizações disso aqui. Nós temos muita coisa em comum, além da religião. Temos muita coisa em comum. Eu acho que as coisas em comum vão nos ajudar a caminhar melhor. Eu acho que ele está aberto, talvez, para testificar nos outros. Ele está muito aberto. Eu lhe falei que tinha que aceitar Cristo, tinha que ir à igreja. Ele aceitou.
Ele diz que quando vamos nascer os nossos filhos, eles vão seguir a sua igreja. Então, os filhos vão seguir a igreja da mãe. E o pai está dormindo. Assistir futebol. Enquanto que o pai é o sacerdote da família. O pai é o sacerdote da família. O pai que lidera a família. Amém? A liderança que Deus colocou nos pais. E aí, resultado conflitante. Qual é o resultado, Jorge? O resultado conflitante de tudo isso. Se a pessoa crente insistir no seu caminho de casar, o descrente terá um casamento incompleto. Um casamento incompleto. A pergunta que eu fiz para vocês no começo. Por que tanto divórcio de hoje? Casamento incompleto. Porque o alicerce, a base, se você não fez, pergunta honesta com você mesmo. Pode ter a certeza que você vai ter um casamento incompleto. O casamento, queridos, não briga com o casamento. Por quê? Os aspectos mais essenciais de um casamento total está perdido quando falta união espiritual, intimidade espiritual. O casamento é uma intimidade espiritual, intimidade emocional, intimidade, uma união, o casamento. E outra coisa, pode ter a certeza que um de vocês vai ter um declínio espiritual. Os irmãos sabem o que é um declínio espiritual? Pela minha experiência, queridos, de pastor de muitos anos, partir do Brasil, pessoas estão a namorar, você vem cá, essa aqui, depois do casamento. Eu tinha uma amiga minha japonesa, a Maria, sempre falava que, olha, Ângela, o nome dela é Ângela. O sapo, quando entra numa garrafa, o que ele faz? Ele vai devagar, né? O sapo, ele coloca numa garrafa. Ele vai de lado, entra de lado. E quando ele entra, para sair, custa. E não sai mais. Quando ele falava, ela ria. O ano passado, quando eu fui, disse que ela faíca, você tinha razão. Casou com um rapaz, porque a Ângela tem dinheiro. Uma mulher rica. O rapaz realmente pisou na bola com ela. Saiu de casa, foi arrumar uma segunda mulher. Chegou na mulher e disse que, Ângela, eu não sinto mais nada para você. E a Ângela ficou meio maluca. Vamos passar o tempo aqui em Londres. Passando aí na nossa casa. Falei que a Ângela, quando eu te falava, você achava que é brincadeira. Paixão e amor são duas coisas diferentes. Paixão é instantâneo. Qualquer um pode ficar apaixonado. Eu posso ficar apaixonado. O José pode ficar apaixonado. O Sérgio, o Paulo.
Novembro. Mas o amor é outra coisa. Então, antes de você procurar namorado, namorada, você faz a pergunta necessária. Isso está trazendo muita tristeza nas famílias de hoje. Muita tristeza nas famílias de hoje. Os filhos não querem ouvir os pais. Eu vi um rapaz apaixonado com uma moça, não sei, de uma outra igreja. Está apaixonado. E a mãe está rindo. Está apoiando isso. Mas não sabe o que vai acontecer amanhã. Isso que é muito... Estou falando com o jovem, mas estou falando para vocês, os pais. Isso é muito importante, queridos. Se a pessoa não te ouvir, não tem problema. Mas você fala que o caminho é esse. Por quê? Porque eu quero o bem de você. Amém? Que você casa hoje. O casamento é forever. União, unidade. Em tudo. E que confessa a Cristo para vocês. Amém? É isso que eu queria transmitir para vocês de hoje. Me desculpa, hoje dia das mães. Podia falar dia das mães. Mas o Jorge já pregou sobre as mães. Amém? Do jovem. Um dia, inclusive, eu vou falar para o Gabriel organizar o triplo do jovem. Amém? E vamos falar novamente a segunda parte disso aqui. Que Deus abençoe ricamente.